Olá, caros internautas. Neste Hangout em particular, vamos falar um pouco sobre o que vem a ser o conservadorismo, ok? O conservadorismo ou conservantismo é um termo usado para descrever posições político-filosóficas alinhadas com o tradicionalismo e transformação gradual, que em geral se contrapõem a mudanças abruptas, cuja expressão máxima é o conceito de revolução de determinado marco econômico e político institucional ou no sistema de crenças, usos e costumes de uma sociedade. Princípios: o conservadorismo é uma corrente de pensamento político surgida na Inglaterra no final do século XVIII pelo político Whig Edmund Burke, como uma reação à Revolução Francesa, cujas utopias resultaram imediatamente em instabilidade política e crise social na França. O pensamento conservador expandiu-se pelo mundo, principalmente após o período do terror jacobino, que durante o auge da Revolução causou a morte de 35.000 a 40.000 pessoas. O termo conservador denota a adesão a princípios e valores atemporais que devem ser conservados a despeito de toda mudança histórica, quando mais não seja porque somente neles e por eles a história adquire uma forma inteligível. Por exemplo, a noção de uma ordem divina do cosmos ou a de uma natureza humana, universal e permanente. Para os conservadores, as melhores instituições sociais e políticas não são aquelas que são inventadas pela razão humana, como defende o chamado racionalismo político, mas sim as que resultam de um lento processo de crescimento e evolução ao longo do tempo, como a não escrita Constituição inglesa face às constituições promulgadas pelos revolucionários franceses. Não acreditando na bondade natural do homem, os conservadores consideram que são os constrangimentos induzidos pelos hábitos e tradições que permitem o funcionamento das sociedades, pelo que qualquer regime duradouro ou estável só poderá funcionar se assente nas tradições. Assim, para os conservadores, não faz sentido elaborar projetos universais de sociedade ideal. Não só tal sociedade será inatingível devido ao que acreditam ou acreditem ser a imperfeição intrínseca da natureza humana, como devido a diferentes povos terem diferentes histórias e tradições. O modelo social mais adequado a um povo não será o mais apropriado a outro. Criticando os revolucionários franceses, Joseph de Maistre escreveu: a Constituição de 1795 foi feita para o homem. Ora, não existe homem no mundo. Tenho visto na minha vida franceses, italianos, russos, etc., mas quanto ao homem, declaro nunca o ter encontrado na minha vida. Ou Metternich, que é acerca da Revolução Napolitana. Um povo que não sabe ler nem escrever, cuja última palavra é o punhal, belo material para princípios constitucionais. A Constituição inglesa é a obra de séculos. Não há uma receita universal para constituições. Os conservadores consideram que o individualismo e as promessas de liberdade irrestrita conduzem ao estatismo e ao totalitarismo. Para eles, a dissolução da sociedade realmente existente e das suas instituições tradicionais intermédias gera um vazio que abre caminho ao crescimento da máquina estatal. Assim, os conservadores fazem a apologia desses corpos intermédios, família, igreja, comunidade, local, etc., em oposição tanto ao individualismo como ao estatismo e ao coletivismo. Há conservadores que se aproximam do tradicionalismo, por exemplo, quando se opõem à representação política individualista baseada no princípio um homem, um voto, baseando-se no reconhecimento exclusivo do Estado e do indivíduo, e ignorando os corpos intermédios. Em alternativa ao sufrágio igualitário, direto e universal, os tradicionalistas têm lutado por sistemas de representação de grupos e não dos indivíduos. Defendo representações não ideológicas, como a representação municipal ou sindical, o mesmo número de deputados por região, independentemente da população, etc.
Hoje em dia, os conservadores ingleses, não só os ligados ao Partido Conservador do Reino Unido, tendem, sobretudo, a defender o que está como a defesa dos lordes hereditários, e os conservadores americanos, sejam ou não ligados ao Partido Republicano dos Estados Unidos, já defende o colégio eleitoral, em que o presidente é formalmente eleito pelos estados e não pelos indivíduos. Evolução e variantes nacionais. Dentro destes princípios gerais, defesa da tradição, das particularidades nacionais, regionais e locais, dos corpos intermédios e da autoridade contra o coletivismo, o individualismo e o racionalismo político, o conservadorismo tem assumido diferentes variantes de país para país, até pela sua rejeição dos modelos universalistas. Frequentemente é feita uma contraposição entre o conservadorismo anglo-saxônico, mais liberal, e o conservadorismo continental, mais autoritário e estatizante. Reino Unido. O conservadorismo britânico deriva largamente de Edmund Burke e de sua obra Reflexões sobre a Revolução na França, 1790, onde este defende que as constituições não devem ser o produto da razão abstrata, como as francesas, mas sim de uma lenta evolução histórica, como a Constituição inglesa, considerando a sociedade como sendo não apenas um contrato entre os vivos, mas entre os vivos, os mortos e os que estão por nascer. Contra a liberdade proclamada pela Revolução como um absoluto, Burke faz a defesa das liberdades, das prerrogativas particulares e tradicionais dos diversos grupos sociais e locais, que se equilibravam mutuamente na ordem pré-revolucionária. Ao contrário de Burke, outros parlamentares, Whigs, como Charles James Fox, tomaram o partido da Revolução Francesa, acabando as ideias das reflexões, por serem mais aceites entre os Tories. Durante o século XX, o conservadorismo britânico, inspirado por pensadores como Samuel Coleridge, Thomas Carlyle e Henry Maine, etc., desenvolve-se como o partido da aristocracia tradicional, em volta de temas como a desconfiança face à democracia, a defesa da Câmara dos Lordes e uma certa nostalgia pela Inglaterra pré-industrial. No entanto, sob a liderança de Benjamin Disraeli, moderniza-se adotando os princípios democráticos e passando a ter a defesa do império como grande bandeira contra a desconfiança dos liberais perante a expansão colonial. Disraeli, que concedeu o direito de votos aos operários urbanos, tentou dar um caráter social ao conservadorismo e torná-lo numa aliança entre a aristocracia e as classes populares. Nas primeiras décadas do século XX, os conservadores têm como referência esses princípios: defesa da unidade do império, oposição à autonomia irlandesa, que levou muitos liberais unionistas, como Joseph Chamberlain, a se juntarem ao Partido Conservador, uma política comercial protecionista, favorecendo o comércio com as colônias, etc., a que se junta uma posição fortemente antissocialista, à medida que o Partido Trabalhista e o movimento sindical vão ganhando força. Após a Segunda Guerra Mundial, os conservadores adotaram largamente a linha chamada de One Nation Conservatism, aceitando uma versão moderada do Estado Social e algumas das nacionalizações realizadas pelos trabalhistas. Margaret Thatcher, líder conservadora de 1975 a 1990 e primeira-ministra de 1979 a 1990, rompeu com essa prática, orientando o Partido Conservador para o liberalismo econômico, numa direção por vezes apresentada como contraditória com as origens do partido. A nível intelectual, o moderno conservadorismo britânico, bem como referências a autores como Michael Oakeshott, cuja obra centra-se na crítica ao racionalismo político, e Roger Scruton, que tem combatido ideias como multiculturalismo e também a influência dos liberais econômicos sobre os conservadores. França. A Revolução Francesa suscitou a oposição de vários setores, desde aristocratas e camponeses de regiões como a Vendéia. Entre os intelectuais da época que a ela se opuseram, temos Rivarol, Fabre de Olivier, Claude de Saint-Martin, Louis de Bonald e o Saboiano de Mestre. Após a restauração, Bonald
e de Mestre irão ser os principais ideólogos da facção tradicionalista ultra, defendendo o absolutismo real e a teocracia católica, a ordem hierárquica da sociedade e o primado da experiência e da história sobre a razão abstrata como base para a política. Nessa altura é editado o jornal O Conservador, dirigido por Chateaubriand, que funciona como órgão dos ultras, à época a facção dominante no parlamento. Após as revoluções de 1830 e 1848, o tradicionalismo francês vai se aproximando de outros temas que não o legitimismo monárquico, uma corrente representada por figuras como Lamennais, Latour du Pin, Villeneuve, Bargemont, Le Play ou Albert de Monts, segue a linha do catolicismo social, atacando os problemas sociais associados à Revolução Industrial e propondo soluções de tipo paternalista e por vezes autoritário. Por outro lado, a partir de 1870, outra facção tradicionalista foi fortemente influenciada pelo positivismo de Auguste Comte, Taine e Renan, que usam o determinismo positivista para criticar a democracia e valorizar o papel das elites, nomeadamente as elites da inteligência, propondo reformas como o sufrágio indireto, o bicameralismo e a descentralização. Com o reforço do papel dos municípios, sociedades científicas, coletividades de beneficência, etc., e os seus discípulos Maurício Barré e Charles Maurras, que serão os fundadores do moderno nacionalismo francês. Maurras, na sua Action Française, Ação Francesa, tenta uma síntese entre o tradicionalismo monárquico, o positivismo e o nacionalismo, defendendo já não a partir do direito divino dos reis, mas supostamente com base na ciência, uma monarquia tradicional, antiparlamentar e descentralizada, tanto no sentido do municipalismo como no da restauração das corporações profissionais. Essas ideias foram uma das inspirações do neotradicionalismo francês dos anos 30, que preconizava uma nova ordem alternativa ao capitalismo e ao socialismo, e também do regime de Vichy, embora também de setores de resistência. Paralelamente, a tradição autoritária, largamente reduzida à marginalidade após a Segunda Guerra Mundial, até por ser associada ao colaboracionismo, existe em França um conservadorismo liberal, representado por figuras como Tocqueville, Bertrand de Jouvenel e Raymond Aron. Entre os temas tradicionais desse conservadorismo liberal estão a defesa da descentralização, do municipalismo e das associações como contrapeso ao poder do Estado. E a ideia de que as dificuldades da liberdade em França derivam da democracia, não ter surgido de uma transição gradual da sociedade aristocrática como em Inglaterra, mas de uma transição revolucionária a partir do absolutismo, tese presente, por exemplo, em Tocqueville e Aron. Hoje em dia, o principal partido conservador em França é o movimento gaulista, atualmente o MP, que não deriva do conservadorismo tradicional francês, tendo surgido após a Segunda Guerra Mundial, reunindo pessoas de várias origens em torno da figura do general. Estados Unidos da América. Embora o atual movimento conservador nos Estados Unidos da América tenha surgido largamente nos anos 1950, Russell Kirk traçou The Conservative Mind, uma história da mente conservativa, do pensamento conservador norte-americano, começando nos federalistas, como John Adams, Alexander Hamilton e Fisher Ames, defensores de um governo federal forte e do papel das elites, e críticos da Revolução Francesa e do populismo agrário jeffersoniano, e passando por vários autores, como os tradicionalistas sulistas, John Randolph Roanoke, John Taylor da Carolina, John C. Calhoun, ou os novos humanistas Irving Babbitt, Paul Elmer More, e é frequentemente entre os autores conservadores considerar a Revolução Americana como conservadora, por ter sido feita pelos colonos em nome de seus direitos tradicionais como cidadãos ingleses que alegadamente estariam a ser violados pelo rei, e não em nome de supostos direitos abstratos universais como em França. O moderno conservadorismo norte-americano começou a afirmar-se com a publicação de obras como
e Ideas Have Consequences. Ideias têm consequências. 1948, de Richard Weaver. God and Man at Yale. O Deus e o Homem em Yale. De William F. Buckley, Jr. A Mente Conservativa, 1953, de Kirk, ou Quest for Community, de Robert Nisbet, e o aparecimento da National Review 1955, ou de organizações como os Young Americans for Freedom, 1960, ou no outro plano, e mais radical que os anteriores, da George Birch Society, em 1958. Esse conservadorismo tem sido dominado pelo que o autor da National Review, Frank Meyer, chamou de fusionismo, isto é, a aliança entre os tradicionalistas, os conservadores burkeanos, defensores dos valores e instituições tradicionais, os libertários, defensores do mercado livre, e os defensores de uma política externa e militar forte de contenção do comunismo. Essa aliança, como um programa de liberalismo econômico, valores religiosos e familiares, lei e ordem, patriotismo, reforço militar e defesa dos direitos dos estados e comunidades locais face ao Estado Federal, conseguiu controlar o Partido Republicano, primeiro em 1964 com Barry Goldwater e a partir de 1980 com Ronald Reagan e os candidatos e presidentes subsequentes. Ao mesmo tempo, a contestação dos anos 60 levou a que, por reação, muitos indivíduos até então situados à esquerda se tenham virado para o conservadorismo. Tal deu origem aos chamados neoconservadores, que combinam posições duras em matérias de política externa, de moral e ordem pública, com posições mais moderadas em matéria econômica. Já antes disso, muitos intelectuais conservadores tinham sido ex-comunistas, como Meyer. Sendo o fusionismo o tom dominante do conservadorismo nos Estados Unidos da América, defendendo frequentemente posições que, segundo autores como Léo Rebufo, seriam no resto do mundo chamadas de liberalismo ou neoliberalismo, a tal aliança não tem sido isenta de tensões entre os seus constituintes, nomeadamente as polêmicas entre neoconservadores, paleoconservadores, inspirados pelos tradicionalistas, defensores dos direitos dos estados e críticos da imigração em massa, das intervenções militares no estrangeiro e, por vezes, da globalização econômica, e libertários. Veja-se a oposição de paleoconservadores, como Pat Buchanan, ao comércio livre dos libertários, a leis restritivas das liberdades civis, como as leis antidroga ou Patriot Act, o Ato Patriota, e de tanto paleoconservadores como libertários à Guerra do Iraque. Alemanha. Johann Wolfgang Goethe dizia que aquele que sabe guardar, proteger e conservar terá sempre, no fim, e que bom é adquirir, mas melhor é conservar. No princípio do século XIX, as tendências conservadoras na Alemanha podem ser encontradas nos autores da Escola Histórica do Direito, como Friedrich Karl von Savigny. Essa escola de pensamento, inspirada, entre outros, por Burke e de Maistre, considerava que as instituições só poderiam ser entendidas enquanto produto de desenvolvimento histórico e de continuidade ao longo dos séculos. Eu já disse, só um parênteses aqui, torno a repetir, nome próprio é complicado, viu? Para a gente produzir, pronunciar, articular, produzir é complicado, cara, por causa das questões de adaptação, né? De origem, de língua nativa, etc. Um exemplo dessas teses foi a oposição de Savigny à ideia de criar um código civil para a Alemanha, à maneira francesa, argumentando que não se poderia substituir o conjunto de leis produto de séculos de história por um único código legal. Entre outros pensadores dessa escola, temos também Adam Miller, 1779 a 1829, e décadas mais tarde Otto von Guericke, 1841 a 1921, estudiosos das leis e instituições medievais e defensores do papel e importância das associações e corpos intermédios por ocasião ao individualismo do justnaturalismo racionalista. O pan-germanismo e a unificação da Alemanha acabaram por ser largamente feitos sob predomínio conservador,
através de políticos como Bismarck ou intelectuais como Heinrich von Treitschke, na Alemanha unificada sob o poder da dinastia Hohenzollern. A aristocracia prussiana tradicional, Junkers ou Junkers, continuará a deter poder considerável, expressando-se politicamente através do Partido Conservador Alemão protecionista, pré-monarquia, anti-sufrágio universal direto, contra o reforço dos poderes do parlamento e ocasionalmente antissemita. Paralelamente a este havia também o Partido Conservador Livre, com posições semelhantes a nível do sistema político, mas mais liberal na economia e mais próximo de alguns setores de indústrias. Após a queda da monarquia, estes partidos fundiram-se no Partido Popular Nacional Alemão, DNVP, oposto à República de Weimar. Face à derrota na Primeira Guerra Mundial e à crise social e política que se seguiu, surge um grupo de intelectuais, identificado como a Revolução Conservadora, Meller van der Broek, Ernest Junger, Edgar Jung, Oswald Spengler, etc., radicalmente opostos ao novo regime parlamentar liberal e ao Tratado de Versalhes, e defendendo uma síntese entre o conservadorismo e o socialismo. Um socialismo alemão que, ao contrário do marxista, não se basearia no materialismo e na luta de classes, mas sim na solidariedade entre as classes e nas tradições prussianas de disciplina e autoridade. Aliás, já antes Bismarck havia tentado conciliar o conservadorismo com as reivindicações sociais com políticas que deram início ao estado de bem-estar, ver modernização conservadora. A partir de 1931, o DNVP radicaliza suas posições e entra numa aliança com os nacionais socialistas, acabando por ser forçado a se autodissolver após a subida de Hitler ao poder no Terceiro Reich. Também os conservadores revolucionários, apesar de algumas semelhanças entre as suas ideias e as dos nazis, são marginalizados. Edgar Jung é morto pela SS, as obras de Spengler e Ernest Junger censuradas. Ainda que afastados do poder, os setores conservadores continuaram influentes entre os oficiais do exército, tendo sido os principais autores do trabalho do falhado golpe de julho de 1944 de Stauffenberg contra Hitler. Após a Segunda Guerra Mundial, os velhos partidos conservadores não se reconstituíram, vindo esse espaço a ser ocupado pelos partidos democrata cristão CDU e CSU. Brasil. O Partido Conservador no Brasil surgiu em 1836 a partir do antigo Partido Restaurador, Caramuru, em oposição às reformas da regência do padre Feijó, agrupando os grandes proprietários rurais, os ricos comerciantes e os altos funcionários do governo, e tendo a sua maior força no Nordeste, dissolveu-se com a proclamação da República em 1889. Atualmente no Brasil, o Partido Progressista é tido como uma agremiação política que representa os ideais conservadores, porém analistas afirmam que não existe hoje no país nenhum partido político verdadeiramente de direita. Também nos últimos anos têm surgido alguns blogs e sites sobre o assunto, como o Portal Conservador, Observatório Conservador, Mídias Sem Máscara, Diretas Já, entre outros. José Oswaldo de Meira Pena, Luiz Felipe Pondé, Olavo de Carvalho, João Melão Neto e Reinaldo Azevedo são alguns dos principais representantes do atual pensamento conservador brasileiro. Então nós vamos ficando por aqui, né? E terminando esse hangout, até um próximo encontro. Uma boa noite e muito obrigado pela atenção. E políticas não são aquelas que são inventadas pela razão humana, como defende o chamado racionalismo político, mas sim as que resultam de um lento processo de crescimento e evolução ao longo do tempo, como a não escrita Constituição inglesa face às constituições promulgadas pelos revolucionários franceses. Não acreditando na bondade natural do homem, os conservadores consideram que são na Inglaterra no final do século XVIII, pelo político Edmund Burke,
como uma reação à Revolução Francesa, cujas utopias resultaram imediatamente em instabilidade política e crise social na França. O pensamento conservador expandiu-se pelo mundo, principalmente após o período do terror jacobino, que durante o auge da Revolução causou a morte de 35 mil a 40 mil pessoas. Com o tradicionalismo e a transformação gradual, que em geral se contrapõem a mudanças abruptas, cuja expressão máxima é o conceito de revolução de determinado marco econômico e político institucional ou no sistema de crenças, usos e costumes de uma sociedade. Princípios. O conservadorismo é uma corrente de pensamento político surgida. Olá, caros internautas, neste Hangout em particular, vamos falar um pouco sobre o que vem a ser o conservadorismo, ok? O conservadorismo ou conservantismo é um termo usado para descrever posições político-filosóficas alinhadas. O termo conservador denota a adesão a princípios e valores atemporais que devem ser conservados a despeito de toda mudança histórica, quando mais não seja porque somente neles e por eles a história adquire uma forma inteligível. Por exemplo, a noção de uma ordem divina do cosmos ou a de uma natureza humana, universal e permanente. Para os conservadores, as melhores instituições sociais